Ótimo. Então, a gente continuou, vamos continuar falando do terceiro passo, que é identificando a capacidade física para adequação do planejamento, vários guias e vários artigos, especialmente aquele material australiano que eu falei para vocês, que está lá na sala de aula, fala que além de identificar riscos, de saber, de conhecer o paciente, é impossível a gente identificar as capacidades físicas para aí sim determinar o nível em que nível ou em que estado a pessoa deve estar para iniciar o treinamento físico. Então, essa é uma parte retirada, né, de lá do texto. A avaliação inicial também deve incluir uma bateria de testes físicos como aptidão cardiorrespiratória, função, força, composição corporal e saúde óssea. Aqui é um ponto importante, em alguns dos casos, aqueles testes para identificar sarcopenia, ou testes para identificar outros riscos já podem ser utilizados para identificar também a capacidade cardiorrespiratória, ou a função, a força muscular. Então, a gente não vai refazer os testes, a não ser que eles sejam bastante específicos, tudo bem? Então, a gente vai falar algo sobre isso. É muito difícil fazer testes de saúde óssea, a não ser que seja extremamente necessário, um risco importante, e, em geral, se existir esse risco, a pessoa já tem um exame de saúde óssea, já fez um DEX alguma vez para medir saúde óssea. Opa. Esses testes serviram para estabelecer as condições e objetivos do programa de exercícios e estabelecer um ponto inicial, não é? É muito importante que a avaliação seja feita quanto antes e de forma precisa e clara, porque esse vai ser o seu ponto de referência. E o ponto de referência para as reavaliações é muito importante para que a pessoa se enxergue dentro do processo. É muito importante que você faça isso periodicamente, com alguma organização, para que a pessoa enxergue que o programa evolui, que os benefícios que ela alcança são decorrentes da participação dela, da aderência e assim por diante. Então, quanto antes a avaliação física for feita, mais claro é o ponto de comparação com as outras avaliações. Se você faz a avaliação física depois de ter começado, ou qualquer outro momento que não seja o início da prescrição, vai ficar mais difícil a comparação. Então, quando possível, realizar as avaliações físicas antes do início das primeiras sessões de treino, certamente, e se for possível, também antes do início do tratamento primário. O ideal seria que a gente conseguisse fazer a avaliação antes dela começar a fazer quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, imune e assim por diante. Em muitos casos isso não é possível, mas a avaliação deve ser feita antes do início do treinamento, do programa de exercícios físicos. A aptidão cardiorrespiratória, existem várias formas de fazer isso, o professor Henrique falou bastante alguma coisa sobre isso na aula passada, eu não vou repetir. O teste de esforço é ótimo, o pessoal faz isso em cardiologista, mas é claro que ele é muito mais difícil de fazer do que qualquer outro que a gente faz. Em geral, algumas universidades têm isso disponível, a gente teria como fazer isso aqui na UEL, mas além de ter a disponibilidade do equipamento, ele depende de tempo, depende do acompanhamento, se for um teste máximo, tem que ter alguns cuidados e assim por diante. Então, existem outras formas de fazer esse teste, o mais utilizado hoje é o teste de 6 minutos, chama 6-Minute Walk Test, da sigla, vocês acham essa sigla em muitos dos trabalhos científicos, e é aquele teste que compreende medir a distância que a pessoa andou em 6 minutos. Tem que ter um espaço de, no mínimo, 30 metros de distância. É muito fácil de ver pessoas no corredor do ambulatório, no corredor do hospital, ali no corredor do HU tem sempre o pessoal da fisioterapia fazendo, o pessoal, inclusive, te expulsa do corredor, se você estiver distraído, porque tem sempre gente fazendo teste de caminhar. Tudo bem? Então, essa é a minha recomendação. Claro, se você não tem acesso a esse, eu acho que pouquíssimas vezes você vai ter acesso a esse,
use o teste de 6 minutos, que ele funciona bem. Existem outros testes. O teste antigo, o teste de Harvard, aquele step test, que é aquele que sobe e desce de uma plataforma. O teste de Cooper também é muito antigo. Se você quiser avaliar pessoas que são um pouco mais condicionadas, o teste de Cooper, que é o teste de 12 minutos, é a mesma coisa. Ou o teste de 1 milha, também é o teste, o quanto tempo você demora para caminhar 1 milha, ou algo assim. Tudo bem? Existem várias formas de avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Força, a gente já falou sobre o teste hand grip e o teste levantar e sentar da cadeira. O hand grip, a minha sugestão é utilizar um dinamômetro que seja confiável, mecânico, não aquele digital. O digital dá mais problema, descalibra mais fácil. Esse aqui é mais difícil de descalibrar. E esses da marca Syram e Jamar são mais robustos. Os de plásticos deformam mais, são mais imprecisos e assim por diante. É claro que esses são um pouco mais caros, mas não é tão caro assim. Um aparelho desse, se não me engano, eu acho que você acha por R$2.500, R$3.000. Os outros tem uns de plástico que você acha por R$700, R$800 e tal. Talvez valha a pena o investimento. Ele vai durar mais e vai ser mais preciso. O teste levantar e sentar da cadeira é muito simples. Você pede para a pessoa levantar e sentar 5 vezes, sem o apoio das mãos. Mede o risco antes. Se a pessoa não consegue levantar uma vez, se ela precisa de apoio, ela não faz o teste e pronto. Existe, inclusive, níveis de classificação para o teste. Quanto tempo e tal. Mas existem outros. Se você trabalha na musculação, existem alguns estudos que usam o teste de 1 RM, de uma repetição máxima. A pessoa vai lá e faz um teste de uma repetição máxima usando o aparelho específico da musculação para membros superiores, para membros inferiores e assim por diante. Ou testes não de uma repetição máxima, testes de 6, 7 ou 8 repetições máximas. Também são bastante utilizados. São testes mais precisos, mais específicos, mas dão mais trabalho. Tudo bem? Por que dão mais trabalho? Porque você precisa de 1 ou 2 sessões para determinar a repetição máxima. Se você vai trabalhar com musculação, na sala de musculação, talvez seja uma boa ideia, porque aí você já usa, inclusive, para prescrever o exercício, não é isso? Existem alguns testes também específicos, esse é o teste de flexão e tal, são mais específicos, um pouco mais difíceis, especialmente porque teste de flexão tem muita gente que não consegue fazer uma flexão. Então, você deve adaptar o teste à sua condição financeira, de execução e específica também do exercício que vai trabalhar. Certo? Função física, eu gosto muito do SPPB. Por que eu gosto muito do SPPB? SPPB, que é Short Physical Performance Pathway. Eu gosto muito dele porque ele avalia 3 domínios diferentes, alguma força e equilíbrio, capacidade de deslocamento e o equilíbrio específico. São testes por isso, primeiro ponto. Segundo ponto, os testes são todos simples, você não precisa de nenhum material específico, é só um cronômetro e uma fita para marcar 3 ou 4 metros, simples assim, e eles são fáceis de aplicar. E eu tenho lido bons artigos que têm mostrado que o score geral, ou também só esse teste de levantar e sentar da cadeira, tem relacionado muito bem com mortalidade, com tempo de hospitalização, com complicações cirúrgicas e assim por diante. Então, esses testes têm discriminado muito bem pessoas oncológicas, especialmente se ele é bastante severo. Aqui lógico, eu vou deixar a apresentação para vocês lá na sala de aula, e aí vocês conseguem acessar as referências que eu estou deixando aqui, tudo bem? Por isso que eu coloquei um link aqui, ó, se você clicar, vai direto num vídeo que mostra exatamente como funciona o teste SPPB. Ele é, inclusive, muito fácil de implementar na clínica diária, não demora 5 ou 10 minutos para fazer esses 3 testes, daria para fazer ambulatorialmente, por exemplo. O TUG test também é muito simples e muito fácil, que é o test time up and go, que é aquele que a pessoa tem que levantar da cadeira, ir a caminhar 3 metros, dar a volta em um cone ou uma marca e voltar e sentar. É um teste que mede a sua capacidade de levantar e deslocar, como se fosse uma junção desses 2 ou 3 testes. Por isso que é um teste que é bastante utilizado
E também tem bastante boa associação com mortalidade e tudo aquilo que eu já disse. Tudo bem? São 2 testes super bons, super legais. E flexibilidade, existem algumas formas de medir flexibilidade, algumas mais específicas, então esse é um teste, um teste específico chamado gonometria, que mede a amplitude articular, e você pode fazer isso em várias articulações, nos ombros, especificamente se for câncer de mama, no quadril, nas pernas, então é bastante interessante, mas é bastante específico também. Não é tão simples de usar, parece simples, mas não é tão simples, porque tem que padronizar exatamente a posição, padronizar como vai fazer, se é girado ou não girado, tudo isso vai mudar a, a aplicação do teste, tudo bem? Existem outros testes que são bem mais simples, o teste de mobilidade do ombro, por exemplo, que seria bem razoável de aplicar para pessoas que fizeram alguma cirurgia do câncer de mama, por exemplo, que é o teste que mede a distância entre as duas mãos, quando você tenta pegar uma mão atrás a outra mão, a sua outra mão, atrás da nuca aqui ou atrás das costas. A pessoa faz esse movimento e você mede qual é a distância em centímetros das duas mãos ou dos 2 dedos e assim por diante. É mais fácil de padronizar, é mais fácil de fazer. Além dos testes clássicos, né? Também o teste sentar e alcançar é clássico, fácil, todo mundo já viu ele alguma vez na vida. Só tem que ter esse banco, que é classicamente conhecido como banco de Wells, que é um banco que você encosta o pé e mede. Dá para fazer isso também, se você não tiver o banco de Wells, dá para fazer isso também no chão ou na parede, põe uma fita na parede e faz, e ele também traz algumas medidas importantes. Tudo bem, gente? Alguém conhece algum teste ou tem alguma dica de algum teste que a gente não falou para medir alguma capacidade ou não? Professor, tem, eu não sei se é utilizado, mas aí tá fora a goniometria, né, que o senhor falou, tem esse teste de mobilidade do ombro. Com idosos, nós fazemos também um teste de flexibilidade, que eles sentam, acho que pode ser utilizado também. Ele senta e o objetivo é tocar, ele tocar ali na parte mais distal do pé dele, né? E aí a gente também traça com a fita métrica para avaliar a flexibilidade de MI. Ok, sabe o nome do teste, Fábio? Eu esqueci agora de cabeça, professor, mas ele está na bateria de testes que a gente utiliza com idosos. Legal. Isso é interessante porque, no fim, o que é importante é encontrar testes para medir possíveis déficits angulares ou de flexibilidade ou de capacidade de... eu esqueço sempre a palavra em português, que eu penso em range of motion, que é... de movimento. Amplitude de movimento, exato. Então, se você vai trabalhar com pessoas que sofreram uma cirurgia de mama, pessoas que se retiraram a próstata, talvez tenha menos amplitude de movimento para fazer um agachamento, menos amplitude de movimento para levantar as mãos acima do ombro, menos amplitude de movimento para outras ações. Tudo bem? Então, acho que é isso que é importante pensar, né? Existem alguns que são mais globais e outros que são mais específicos. Procure um que seja mais específico para a população que você vai trabalhar. Professor, queria Diga. só fazer uma pergunta em relação a... só voltando um pouquinho, eu achei interessante. Na parte dos testes cardiorrespiratórios, o senhor mencionou Cooper, né? E eu acho que também o de milhas também. É porque geralmente eu pensava no teste de caminhada de 6 minutos mesmo, né? Eu não sabia que a gente conseguia também utilizar a Cooper, porque eu já penso que é um teste mais complexo, né, em relação ao teste de caminhada, considerando um paciente com câncer, né? Aí eu achei interessante o senhor ter mencionado. Sim, veja, Fábio, em alguns casos, o teste de 6 minutos pode ter um efeito teto. Se você, né, é claro que a gente espera que só vai ter pessoa fazendo tratamento que não é fisicamente ativo e tal, mas pode aparecer
gente que continua treinando, continua fazendo exercício, continua correndo, fazendo as suas corridas e tal, e o teste de 6 minutos pode ser porque o teste recomenda que você faça andando, mesmo que a pessoa consiga correr, ela teria que fazer o teste andando. Então, essa pode ser uma alternativa a pessoas que conseguem fazer exercícios. No fim de semana, encontrei uma pessoa que teve um tumor na parótida, fez radioterapia e continuou fazendo exercício. Ele era corredor de aventura e fazia essas coisas e continuou fazendo. E a maioria dos testes que eu estou falando para vocês daria efeito bacana, para ele. professor. Acho que a gente consegue ver muito pela própria anamnese que o senhor comentou, né? Porque às vezes é uma pessoa que já foi atleta, né? Algo do tipo assim. Aí, exato. Então, tudo isso pode ser pensado. Não é a maioria das pessoas, mas pode acontecer. Perfeito, professor. Obrigado. Vamos lá? Vinícius, pode falar, por favor. Professor, só vamos dizer, entrando em mais um desfecho, né? A questão do equilíbrio, que recente, eu e outro colega que também está na aula, que é o Diego, a tese dele é em respeito a, por exemplo, tipos de exercício e a prevenção dos efeitos colaterais da quimioterapia, né? Então, durante o tratamento. E muitos dos artigos que a gente encontrou se enquadravam dentro do equilíbrio. Legal. Existem algumas formas diferentes de medir equilíbrio que são mais precisas, não é isso? Se vocês tiverem saber, mas o SPPB já contempla uma fase específica, que é um teste específico de equilíbrio, e, em teoria, os testes de levantar e sentar da cadeira e de caminhada contemplam alguma capacidade de equilíbrio. Mas existem alguns mais precisos. É porque esses testes clínicos devem ser de fácil aplicação, né? Mas, claro, se você tiver uma plataforma de força, se você tiver câmeras que conseguem determinar o quanto a pessoa balança, tentando ficar em pé com uma mão, com um pé só, tentando ficar em pé com os olhos vendados, isso vai ficar cada vez mais preciso, mas é muito difícil na aplicação prática. Você conhece algum teste, ou vocês conhecem algum teste que seja facilmente aplicável de equilíbrio? A gente utiliza, Não na questão de idosos, eu acredito que poderia utilizar o apoio unipodal, né? Como é? Você fica num teto de 45 ou, se eu não me engano, 30 segundos em cada pé. Daí, se ele atingir o teto, ele recebe o score máximo, né? Mas você fica com o lado direito e com o lado esquerdo. Só num pé, né? Se levanta o outro e tenta se equilibrar. Eu me lembro bem porque meu pai teve dificuldade de equilíbrio após as sessões de rádio, né? Então, talvez ia ser difícil para o paciente oncológico ficar em um pé só durante todo esse tempo. Durante 30 segundos. Eu acho que é por isso que esse teste de equilíbrio que inclui no SPPB é uma boa ideia. Ele vai para níveis, então a pessoa tem que ficar 10 segundos com os pés juntos, em posição, tem um nome para isso, né? Tandem e semitandem, isso não estou errado, alguém que trabalha aqui com essa área sabe disso, que é os pés um pouco, um à frente do outro, e em total, um à frente do outro. Como a gente faz essa bateria de testes lá no hospital, que eu falei para vocês, bastante gente não consegue ficar nessa posição C. Portanto, ficar em um pé só vai ser muito difícil. Então, de novo, depende da severidade ou do tipo de pessoa. Olá, professor, tudo bem? Complementando aqui o que Diego. o Vinícius estava falando, inclusive em algumas intervenções dessas que a gente observou na nossa revisão, tinha uma intervenção home-based para tentar fazer com que o indivíduo melhorasse o equilíbrio com almofadas, exercícios de equilíbrio com almofada em casa. E aí eles davam as recomendações de espessura da almofada e tudo mais, e era uma intervenção que conseguia resultados interessantes para melhorar o equilíbrio dessa população, né? Como o Vinícius colocou em experiência pessoal aí, fica afetada por conta do tratamento, né? Ótimo, legal, interessante. Mais algum comentário, gente? Não? É claro, da onde eu tirei todos esses testes, assim como as bateria clínico-física para determinação de risco, na maioria dos guias e na maioria das revisões sistemáticas. Se vocês olharem para as revisões sistemáticas e ver o que o pessoal usa para medir capacidade cardiorrespiratória, com absoluta certeza, a maioria usa o teste de 6 minutos. Tudo bem?
Então, é por isso que eu recomendo aqui a utilização do teste 6 minutos. Se você olhar para os testes de força, muitos utilizam o teste de hand grip, muitos utilizam o teste de 1 RM ou 6 RMs ou 7 RMs. Tudo bem? Os que trabalham com musculação usam o teste de 1 RM sem problema nenhum. Certo? E é por isso que eu recomendo a utilização desses testes aqui. Não é porque lá sei lá, na academia CrossFit e tal, utiliza, não é essa a ideia. Tudo bem? Flávio, pessoal, boa tarde. Professor, me lembrei agora que tem um teste que chama Equilíbrio em 4 fases. É parecido com o SPPB que o senhor postou, só que ele adiciona o unipodal no final. Então, o avaliado inicia com os pés bipodal juntos, depois semi-tandem, depois tandem, e por fim, se ele conseguir, ele vai para o unipodal. Só para compartilhar aqui. Legal, ótimo, essa é uma boa ideia. O nível vai entrando no nível. Legal. Isso, mantendo 10 segundos, conseguiu 10 segundos, vai para o próximo nível, e assim por diante. Entendi, legal. Fábio? Não, professor, era sobre o teste que eu tinha comentado. Fui atrás aqui, é da bateria de Hickley Jones, é o teste de sentar e alcançar os pés para flexibilidade de membros inferiores. Legal. Hickley Jones, é isso? Ótimo. Podemos avançar, gente? Passo 4, construindo objetivos e planejando o programa. Certamente esse é um dos passos mais importantes do processo, não é? E as recomendações são: determine os objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso irá ajudar o paciente a perceber aonde ele está dentro do processo. Então, é importante que os objetivos sejam criados, né, junto com a pessoa, certamente, vai ter uma hora que nós vamos falar disso, mas que a gente crie esses objetivos de curto, médio e longo prazo. As coisas mudam muito durante o tratamento. A sensação dele, a percepção da pessoa, os sintomas de saúde mental, né, de depressão, de ansiedade, e pode ter uma semana que ele está se sentindo melhor, pode ter uma semana que ele está se sentindo pior. Isso acontece muito também durante a quimioterapia e durante a radioterapia. Depois das sessões de quimioterapia e radioterapia, as pessoas sofrem muito mais com os efeitos adversos do que as semanas depois, ou nos dias após. E isso também deve ser considerado. A gente também vai falar especificamente sobre isso. Mas se você conseguir determinar objetivos de curto prazo, daqui 2 ou 3 semanas eu quero que a gente consiga fazer isso. Daqui 2 meses, 1 mês a gente consiga fazer isso. Daqui 5, 6 meses a gente consiga fazer isso. A pessoa consegue se enxergar muito melhor qual estágio que ela está e que ela está evoluindo. Se a gente não reavaliar rapidamente e não cumprir pequenos objetivos, a pessoa pode desistir rapidamente, porque na próxima semana ela pode estar se sentindo muito mal e não querendo te ver. E depois de 2 ou 3 semanas, ela perde muito facilmente a aderência. Tudo bem? Então, isso é importante. Determinar objetivos de curto, médio e longo prazo é muito importante. Lembre-se, a prática de exercício físico pode minimizar efeitos colaterais causados pelo tratamento, que podem ser perceptíveis depois de semanas, meses ou anos, né? É possível, é por isso que alguns dos objetivos podem ser de curto prazo. Então, o objetivo pode, em 2 semanas, pode ser ela conseguir fazer um esforço um pouco maior do que ela conseguia antes. Ela conseguir perceber que está menos cansada ou que dorme um pouco melhor em 2 semanas. Tudo bem? A longo prazo, pode ser, sim, a meta de correr 10 quilômetros. Voltar a nadar, porque ela nadava quando era adolescente, agora ela quer nadar, depois de meio ano, a gente vai fazer você nadar de volta. Tudo bem? Essa é a ideia. Planeje e inclua a rotina de exercícios na rotina do paciente, e não o contrário. O programa de exercícios, e você, como pessoa que vai atendê-la, não é mais importante que todos os outros cuidados. Esse é um momento que a pessoa precisa de muitos cuidados em saúde, inclusive não só de saúde, cuidados financeiros, cuidados de organização, atenção. É claro que a convivência, o convívio que ela vai ter com você é parte do tratamento dela, e não o tratamento dela. Tudo bem? Então, a gente não precisa e não deve monopolizar toda a atenção, todo o compromisso, toda a situação, e, então,
o programa de exercícios tem que ser razoavelmente encaixável na rotina dela e não ela tem que se organizar para encontrar um tempo para fazer exercícios, não é? Do mesmo jeito que eu falei para vocês, falei que participei de uma roda de conversas lá também, com as pessoas para falar sobre isso, e uma pessoa me perguntou assim, a direção, né, era uma live lá, nem lembro, a pergunta veio direcionada assim, ô professor, hoje não tem mais desculpa, né? Só não faz exercício quem não quer. Eu falei, não é bem assim. Presta atenção, a pessoa que acabou de receber um diagnóstico, você não pode botar a culpa nela porque ela não faz exercícios. Tudo bem? Então, a culpa não é dela. Se ela não quer fazer exercícios ou ela não faz exercício, não posso culpá-la. Existe toda uma rotina que é mudada quando ela acaba de receber o diagnóstico, quando ela está fazendo um tratamento, toda a família tem que ser reorganizada e tudo isso deve ser considerado. Tudo bem? Sem contar o acesso, né, gente? Tem gente que tem acesso, tem gente que não tem acesso a clubes, academias, tem gente que pode pagar, tem gente que não pode, tem gente que faz tratamento na sua cidade, tem gente que viaja para fazer o tratamento. Isso deve ser considerado. Continuando, o paciente deve ser peça central no processo de criação dos objetivos ou de construção e aplicação do programa de exercícios. Então, é importante que ele aprenda a avaliar, gerenciar a intensidade do esforço e monitorar os seus sintomas. Isso vai trazer eficiência e segurança para o programa. É muito importante que você ensine ela a pegar a frequência cardíaca, a entender se ela está cansada porque está cansada pelo esforço físico ou está cansada porque chegou cansada. Isso é importante você fazer ela entender que isso é, apesar dela se sentir um pouco mal no começo, depois vai melhorar. É importante ela perceber o esforço que ela está fazendo, use escalas de percepção do esforço para ela saber se ela está muito esforço, pouco esforço. Cada vez que ela for aprendendo, mais fácil ela vai. Você detecta um risco ou um possível sintoma e mais fácil de gerenciar todo o processo. Tudo bem? Os pacientes ou as pessoas ainda devem participar da definição dos objetivos e da elaboração do programa. Isso também é importante. Considere o histórico da pessoa como praticante de exercício físico, de modalidades esportivas, de preferências, motivações e sensibilidade ao esforço do programa. Não dá para colocar a mesma carga para pessoas diferentes. Tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos sensibilidades à progressão. Com carga. Lembra, olha lá, programa, a gente vai falar disso na intensidade, o programa pode gerar, você pode gerar sobrecarga de exercício não mudando a intensidade. Pode mudar um pouco o volume, mudando um pouco a frequência, e não necessariamente a intensidade. Lembre-se disso. Se a pessoa já fez natação algum dia, se ela já jogou futebol algum dia, se ela já correu algum dia, isso é importante ser considerado. Por que não incluir algumas sessões de natação, de corrida ou alguma coisa assim? Se a pessoa jogou basquete, se você tiver espaço, quem sabe, vai jogar um basquete com ela alguma vez, faz uns exercícios com bola, por que não? Não é isso? Ótimo. Se ela for jogadora de vôlei, alguma coisa assim, pode ser muito motivante você propor que vocês façam alguns exercícios com bola. Ela vai retomando, além da capacidade cardiorrespiratória, a habilidade que ela tinha com bola. Por exemplo. É só um exemplo. Tudo bem, gente? O exercício, todo exercício ou toda atividade deve ser supervisionada? Alguns guias e autores discutem a não necessidade da supervisão durante o exercício. Alguns dizem ainda que esse pode ser uma barreira. Mas a grande maioria dos estudos que são americanos, por exemplo, consideram a não necessidade do profissional que trabalha com exercício ser formado. Então, segundo eles, qualquer pessoa pode estar junto fazendo o exercício, orientando o exercício, que não acontece no nosso país. Existe uma lei no nosso país que delimita quem é que deve trabalhar em cada fase, em cada estágio para essa pessoa. Bem? Então, apesar de algumas pessoas poderem se beneficiar com essas recomendações genéricas, do tipo, seja mais ativo, de 7.000 a 10.000 passos, pare o carro mais longe na hora que estaciona no shopping, alguma coisa. Eu concordo com as recomendações,
qualquer movimento que a pessoa faz conta, isso deve ser computado. Se a pessoa tem uma vida mais ativa, é melhor do que menos ativa, mas para mim, a grande maioria dos estudos tem mostrado, para mim não, a grande maioria dos estudos tem mostrado que quando a atividade é supervisionada, os benefícios são maiores. Então, apesar de não ser necessário, a minha recomendação, a recomendação dos estudos é de que, se ela puder, que utilize, faça exercícios supervisionados. Tudo bem? É claro que a gente tem que considerar aquilo que eu já disse, se a pessoa tem tempo, se tem dinheiro para pagar a supervisão, se existem programas que oferecem exercício supervisionado e não cobram, e assim por diante. Certo? Quem vai falar, Vinícius? Professor, só uma dúvida. É que eu estava lendo a American College ontem, e eles recomendam que pacientes com câncer de mama e ginecológico, quando inicia os exercícios resistidos, seja supervisionado. Mas por que só esses dois tipos de câncer, vamos dizer? Porque os outros não? Porque eles enfatizam o ginecológico e o de mama. Boa pergunta, não sei, Vinícius, não vi essa parte. A ênfase, eu não traria a ênfase para o tipo específico, mas sim para a condição, para a severidade da doença, do tratamento, o tipo de tratamento, se a pessoa tem ou não histórico de prática e assim por diante. Tudo bem? Então, eu não sei por que específico esse tipo, e não de próstata, por exemplo. Tudo bem? Não sei por quê. Talvez tinha que confirmar a informação. A minha proposta... então, a minha recomendação é que seja supervisionado. A minha proposta é que aquela proposta que eu já mostrei um pouco para vocês, né? Eu já falei isso para vocês, que seja supervisionado quando as condições são severas, presença de caquexia, osteoporose, pessoas obesas, IMC acima de 35, presença de neuropatia periférica, perda de equilíbrio, né, perda de controle motor, anemia, neutropenia, e em casos específicos que a gente está falando agora, cirurgia do pulmão e abdominal, porque é uma intervenção razoável, presença de tumores ósseos e metástases, linfedema, inflamação. Aqui, o linfedema é a presença de inflamação severa, tá? E não a presença de um braço um pouco maior que o outro. Tudo bem? E aí, à medida que as condições vão diminuindo, né, pacientes metastáticos com presença mínima de efeitos adversos, presença de efeitos adversos que podem comprometer a função física, um pouco só, mas aumentam só um pouco o risco, então a fadiga, neuropatia periférica leve, sarcopenia e osteopenia, podem fazer algum tipo de exercício não supervisionado ou semi-supervisionado, aquele que faz uma vez com supervisão e outra vez sem supervisão. Então, supervisão especializada, mas não todas as vezes com profissionais de educação física, ou especialista em oncologia, clínicas e academia. Ele pode fazer academia normalmente. Inclusive, né, com catéter, presença de linfedema e assim por diante. E quando a presença é mínima ou a ausência, a supervisão não é necessária, porém recomendada. Tudo bem? Pode fazer em qualquer lugar, inclusive a autogestão do exercício usando guias gerais, por exemplo. Isso não quer dizer que isso traz os melhores benefícios. Se a pessoa der 10 mil passos por dia, todos os dias, ela vai ter um benefício que é indiscutível, mas não será o mesmo benefício do que ela tiver a supervisão de um profissional, que vai trabalhar outras capacidades. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Professor? Não por tipo, mas por severidade da condição e da presença de riscos ou efeitos adversos. Não, essa supervisão não necessária, como o senhor falou, né? Considerando os estudos aí mais relacionados aos Estados Unidos, Canadá, entre outros, mas aqui no Brasil, conforme regulamentação, vai precisar, não é isso? Não necessariamente, Fábio. Você não precisa ter um profissional de educação física para fazer atividade física, certo? Você não precisa contratar um profissional de educação física para fazer caminhadas na rua. Certo. No lago. Vai no lago ali, não tem quase ninguém tem profissional correndo. Ok, entendi. Então, um profissional é importante, mas não é obrigatório.
que a pessoa faça. Isso é para não criar barreira também, Fábio. Você não necessariamente pode, não é? Você não pode impedir que uma pessoa faça uma atividade que ela queira fazer. Em alguns casos, isso pode criar uma barreira importante. Veja, muitos dos pacientes que são atendidos no Hospital do Câncer em Londrina não são de Londrina. Não é isso? Se a gente oferece um programa de exercícios aqui em Londrina e a pessoa não é daqui, na cidade dela não tem, o que eu faço? Não tem uma pessoa que trabalha com isso, o que eu faço? Eu dou um guia para ela e ela faz sozinha em casa. Ou eu crio uma sistemática que ela faça, né, uma cartilha, ou ela assiste vídeos e assim por diante. Não há, é melhor do que nada, não é sempre melhor do que nada, sempre melhor do que nada. Em alguns casos funciona muito bem. Não, até como o senhor falou também, né, dependendo do nível e que esse paciente ele tá, né? Isso já gerou polêmica, Fábio. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e o INCA e algumas pessoas se organizaram para fazer um documento, um guia brasileiro. E eu participei da confecção do guia. E em alguns lugares que a gente foi apresentar o guia e conversar, alguns profissionais de educação física perguntaram isso. Ora, mas por que o guia é direcionado para profissionais de saúde em geral? Em alguma hora fala ali sobre oncologistas, que oncologistas devem recomendar a prática de atividade física. E alguém perguntou, muitas pessoas perguntaram, a prescrição de exercício físico não é de competência exclusiva, ou pelo menos competência técnica do profissional de educação física? Sim, a prescrição de exercícios físicos, sim, mas a recomendação, não necessariamente. Você pode recomendar, o médico oncologista deve recomendar que a pessoa fique mais ativa, tudo bem? O que ele não deve recomendar é que ele faça exercício tal, tal e tal para essa condição. Não é isso? Então, professor, mas por que não recomendar? Por que o médico não recomenda que os seus pacientes procurem um profissional de educação física, contratem um personal? Porque a grande maioria das pessoas não podem contratar uma pessoa. Não é verdade? Especialmente se você estiver trabalhando no SUS. A grande maioria das pessoas não podem. E aí, um guiazinho ou fazer a pessoa entender que se ela for um pouco mais ativa, melhora. É melhor do que nada, a grande maioria dos estudos já mostram isso. Eu acho que até se não for pelo SUS, né, professor, acho que o custo deve ser bem alto, né, para poder fazer o tratamento. Isso. Mesmo porque o plano de saúde não cobre profissional de educação física. Infelizmente. Tudo bem? Gente? Quais são os componentes do programa, ou principais componentes do programa, de todos os programas de atividade física, ou de exercício físico, não só para pessoas que estão em tratamento oncológico? O modo, a intensidade, a frequência, a duração e a progressão ou periodização. Segundo aquele material australiano, esses são componentes obrigatórios. A gente deve pensar nesses 5 componentes no mínimo, tudo bem? Existem outros documentos que trazem outros componentes, mas eu decidi ser minimalista para que a gente não fique entrando em muitos detalhes, já que a grande maioria dos profissionais de educação física já sabem quais são os componentes e essa parte tem competência maior dessa profissão, ok? Então, primeiro ponto que é importante, a gente não vai ficar falando aqui exatamente qual é o tipo, só algumas dicas específicas e alguns pontos para a gente que são relevantes. Primeiro ponto importante, este autor, ele chama Kieran Farman, hoje trabalha nos Estados Unidos, mas foi formado naquele grupo australiano que eu contei para vocês. Ele tem alguns trabalhos que criticam isso. A grande maioria dos programas de exercício físico criados ou elaborados para pessoas que estão em tratamento oncológico, ou até que já passaram pelo tratamento, não consideram esses componentes. Muitos não controlam a intensidade, muitos não controlam a frequência, muitos não progridem, não geram sobrecarga, e assim por diante. Isso não acontece só na área de oncologia, acontece em outras áreas. Né? A professora Débora está aí trabalhando algum tempo com HIV, era uma bagunça, não é isso, Débora? Todo mundo fazia exercício, mas ninguém controlava componentes claros do exercício físico. Não é isso? Do programa de exercício físico. Então,
Eu vou trazer aqui algumas considerações. Vou passar rápido, tá, gente? Porque está no artigo e está escrito aqui, a aula, depois vai ficar disponível para vocês. Então, o que é que a maioria dos trabalhos dizem e dos guias? Hoje, o exercício multimodal é o mais recomendado. O que é multimodal? Que tenha componentes aeróbicos, de força e outros. Isso, olha lá, o Fernando já botou um podcast, Chiara, né? Ele trabalha cara, ele tem esse podcast já faz um tempinho, e tem umas entrevistas bacanas lá, ele entrevistou o Robert Newton, ele entrevistou a Catherine, enfim, esses figurões aí, ele já entrevistou todo mundo. Legal. A área é pequena, gente. Se vocês conhecerem 10 desses pesquisadores, é quase todo mundo. É quase todo mundo. Isso aí. Então, exercícios aeróbicos de força são prioritários, exercícios de flexibilidade e equilíbrio são recomendados, seria muito bom que eles estivessem todos dentro do programa. Estudos recentes têm mostrado que práticas orientais, né, eu chamei assim, yoga, tai chi chuan, Qigong e outras, melhoram muito os efeitos adversos do câncer e seu tratamento, com qualidade de vida, qualidade de sono, reduzem a fadiga, a ansiedade, ajudam a aderência do programa e assim por diante. Então, eles também devem ser considerados, porque, tudo bem? Considerar, de novo, o histórico como praticante de exercícios, motivação e sensibilidade ao esforço. A maioria dos novos guias recomendam os programas multimodais, com exercícios aeróbicos de força e flexibilidade na mesma sessão. Então, que eles façam exercício de força e aeróbico na mesma sessão, e não necessariamente fazer 2 vezes por semana aeróbico e 2 vezes por semana de força, ou 1 vez por semana de aeróbico, 1 vez por semana de força. E os componentes podem, os diferentes tipos, as diferentes capacidades podem ser treinadas no mesmo dia, tudo bem? Se em dias combinados, se for assim, multimodal, aeróbico, força e flexibilidade no mesmo dia, o próximo treino tem que ter pelo menos 48 horas de distância. Se forem separados, eles podem ter um intervalo menor. Tudo bem? Acho que é bem o que acontece com populações específicas, né? Com diabetes, com hipertensão e assim por diante. Não muda muito. A intensidade. E aí começa a ficar geral, tá, gente? Não, é muito difícil falar sobre intensidade, frequência e duração se a gente não generalizar. A gente pode depois falar sobre alguns casos específicos, ou das condições específicas. Então, aqui é só, nesse aspecto, os artigos falam sobre as sensibilidades da intensidade, então, tem que ser, no mínimo, moderada, mas tem que tomar cuidado para não ser muito intensa. O que é isso? Quando possível, à medida que o programa vai progredindo, a intensidade deve progredir, tem que tomar cuidado para a intensidade não estagnar, para que a gente não pare de gerar sobrecarga, né, que é um dos principais componentes para a adaptação fisiológica, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para que a intensidade não faça com que a pessoa desista do treino. Então, essa é uma recomendação daquele material australiano. Não fique restrito a esforços de baixa intensidade. A caminhada não é a única opção. Então, só caminhar não é uma opção. Ficar só fazendo caminhadas. Tem que incluir outros componentes e aumentar a intensidade. Porém, esforços de baixa intensidade podem ser importantes quando os efeitos agudos estão muito aparentes. Náusea, muita fadiga ou no período pós-cirúrgico. Aí sim, controlar bem a intensidade, ter uma atenção ótima para a intensidade é importante. Os pacientes, já falamos sobre isso, eles devem aprender a avaliar e a gerenciar a intensidade de esforço, vai ajudar muito. Então, ensina ele a medir frequência cardíaca, ele saber o que é intensidade alta, moderada e tal. O HIIT, que é aquela modalidade específica de alta intensidade, intervalados, é possível. Existem alguns trabalhos já utilizando o HIIT, o High Intense Interval Training, mas o seu custo-benefício deve ser avaliado. Cuidado nas condições que a gente já falou, pós-operatório, presença de fadiga, náusea, muitos efeitos colaterais agudos por conta do tratamento. Frequência
vejam que muda bastante, 3 a 5 sessões semanais, aeróbicos, e 1 a 5 sessões de exercícios de força. Isso não quer dizer que se você somar 5 mais 2, ele tem que treinar 7 vezes. Se o componente é multimodal, e você treina aeróbico 20 minutos e força 20 minutos, você já treinou uma sessão de cada, tudo bem? Então é por isso que se você tiver 2 dias na semana, tem que ter 2 a 3 componentes de cada um. Isso é suficiente, especialmente para iniciantes. Tudo bem? Olha lá, quando multimodais, combinação de 2 ou mais modos de exercício, as sessões de exercício devem ser a cada 2 dias. Já falei isso. A frequência deve ser considerada a condição do objetivo do paciente. A minha sugestão prática é que não comece com muitas. Em alguns casos, é muito importante começar com uma, para que a pessoa não se sinta muito cansada e não desista rápido. Aliás, isso é um erro que eu tenho visto recorrente, mesmo quando a gente não considera pessoas com câncer. Quando eu frequento academia normal, né, uma academia na rotina normal, eu vejo muita gente que resolve começar a fazer exercício e a pessoa vai 3, 4, 5 vezes na academia por semana. Dali 3 ou 4 meses, ela já não vai nenhuma. Tudo bem? Cuidado com isso. Começar com uma sessão não é um problema. Começar com uma, depois 2, depois 3, especialmente para essa população, não é um problema. Então, lá, para pessoas iniciantes, essa foi uma tradução literal, né? Desculpem por isso. Então, para pacientes iniciantes, imediatamente após a cirurgia ou aqueles com doença em estágio avançado, pode ser necessário desenvolver várias sessões curtas. Então, 5 minutos, 10 minutos, ou pode ser diariamente, ou para acumular pelo menos 20 minutos, para depois ela chegar num nível que ela consiga fazer 20 minutos seguidos. Professor, mas a pessoa não consegue vir 4 vezes no mesmo dia na academia. Claro que não, ela vai fazer isso em casa. Então, ela pode vir uma vez por semana aqui, no lugar, ela vai aprender a fazer. Você manda ela para casa, ela faz 1 ou 2, 3 vezes em casa, até que ela consiga fazer 40, 50 minutos de exercício numa sessão que a gente considera uma sessão padrão. Tudo bem? Duração, e aí, essa é a recomendação geral da Organização Mundial de Saúde, que é adotada aqui também, 150 a 300 minutos semanais de exercício de intensidade moderada, ou 75 de intensidade alta. A duração deve considerar o objetivo de cada paciente, sempre, ou aquela recomendação de passos também funciona para quem não tem supervisão, ou para quem pretende utilizar outras formas de exercício, tudo bem? Então, 10 mil passos, pessoas que são fisicamente ativas ou que dão 10 mil passos por dia têm menor chance de ter recidiva, de ter complicações, passam menos tempo no hospital e assim por diante. Então, dar 10 mil passos diários funciona, é melhor do que outras, do que ficar parado. Essa recomendação não necessariamente a gente está falando de pessoas iniciantes, né? Então, na maioria das pessoas que estão iniciando o tratamento oncológico, ou tem metástase ou estão em tratamento paliativo, a gente não deve considerar esses 150 minutos. Eu já li um artigo, inclusive, que fala que 50% ou 55% dos pacientes iniciais não conseguiram fazer 150 minutos por semana, tudo bem? De atividade moderada. Então, a gente deve adaptar para o nosso caso aqui, para pessoas que estão em tratamento, algumas estratégias para que ela acumule movimento, mas não necessariamente chegue nos 150 minutos no começo, tudo bem? Essa pode ser um objetivo de curto, médio prazo, por exemplo. Começar com 30 minutos por semana, 40 minutos por semana, e alcançar os 150 minutos semanais dali 1 mês ou 2 meses, pode ser um bom objetivo. Então, daquilo que eu já falei, o volume pode não ser tão importante assim, quando você compara com o benefício que ele pode atingir. Então, se você fizer que a pessoa alcance 100, e se ela consegue alcançar 100 minutos, ótimo, ela já vai ter algum benefício. Se ela fizer alguma coisa, ela já vai ter algum benefício. Não precisa atingir 150 minutos para alcançar o benefício. Algum movimento já é possível alcançar algum benefício. E aqui a progressão, aqui tem bastante coisa escrita, eu vou tentar resumir.
essa talvez seja a parte mais negligenciada e a mais difícil de gerenciar. Para quem estudou educação física, talvez isso fique mais claro, mas para quem não estudou, eu vou dizer que progredir quer dizer que o exercício tem que sempre causar alguma sobrecarga fisiológica, do ponto de vista micro e macro, dentro do programa. O que isso quer dizer? É claro que o esforço que a pessoa faz tem que ser sempre acima de um nível de repouso, mas que também gere alguma sobrecarga, do ponto de vista do dia, mas também do ponto de vista da semana, também do ponto de vista do mês, tudo bem? Então, a gente sempre tem que programar o exercício para que ele gere mais sobrecarga do que ele gerou na semana passada, do que ele gerou no mês passado e assim por diante. É isso que a gente chama de progressão ou periodização, tudo bem? Que é um termo bastante utilizado com atletas e que está começando a ser incorporado nessa nossa população. Vou mostrar alguns trabalhos para vocês. E esse pode ser, perdão, uma tática muito interessante, especialmente considerando os efeitos colaterais. Tá? Então, o que ele fala aqui? Deve acontecer a progressão e periodização, assim como acontece com a população geral. O que a gente tem que prestar atenção é que a progressão tem que ser mais lenta, tudo bem? Existe aqui uma recomendação de exercícios, da quantidade, e que os exercícios devem inicialmente visar grandes grupos musculares, por no mínimo 2 vezes por semana, intensidade moderada, e progrida modificando carga, número de repetições, tipo de exercício. Sobrecarregar fisiologicamente não necessariamente precisa ser colocando mais carga na musculação, mais velocidade na corrida, por exemplo. Você pode aumentar o tempo, aumentar a frequência, e isso já gera sobrecarga. Pensem nisso. Na academia, pouca gente pensa nisso. Se você aumentar a sobrecarga, se você mudar a ordem do exercício, você já gera sobrecarga. E esses detalhes devem estar mais presentes no programa de exercício para essa população do que na população que não tem nenhum tipo de morbidade, tudo bem? E aí sempre considere o estado geral do paciente, os riscos da doença. Se a pessoa não conseguir progredir, progrida lentamente, mas progrida, tudo bem? Lembra aquele trabalho que eu falei para vocês sobre periodização? Ele diz aqui que a maioria dos estudos não considera a progressão ou periodização. Estudos científicos feitos em universidades, imagina os programas de exercício. Então, a gente deve dar total atenção, uma atenção especial para esse tipo de situação. Para a nossa população, a gente precisa programar a progressão e a periodização, é por isso que eu vou trazer 2 bons exemplos aqui. Olha que interessante, esse professor fala sobre um elemento que é muito importante, que ele chama de autorregulação. Autorregulação é a pessoa entender, saber controlar a intensidade, entender como ela se sente no dia e se ela pode ou não pode progredir. Por mais que tenha um profissional do lado dela falando quanto ela tem ou não, explicando, é muito importante que ela saiba qual é o limite dela, e se ela não conseguir, ou dizer que não consegue alcançar, ultrapassar aquele limite, que isso deve ser, de algum modo, respeitado. Tudo bem? Então, eu vou trazer 2 exemplos aqui que podem ser bons exemplos para quando a gente fala em progressão e periodização. Então, essa é uma aluna da Christine Campbell, que eu falei para vocês, lá na linha do tempo, lá em algum momento eu falei dela. E essa Amy também já foi trabalhar, acho que já virou professora em outro lugar. E ela, em algum momento, criou esse conceito de quimioterapia periodizada no exercício para acomodar as variações da fadiga durante o ciclo de quimioterapia. O que ela faz, qual é a ideia aqui? É a gente entender quais são os dias que a pessoa está se sentindo melhor e que a pessoa está se sentindo pior. E progredir intensidade e volume nos dias que a pessoa está se sentindo melhor e progredir menos no dia que a pessoa está se sentindo pior. Então, ele chama inclusive de bad days, tipo dias ruins versus dias bons. Se você considerar e souber quais são os dias ruins e quais são os dias bons, você não precisa botar sobrecarga na pessoa no dia ruim, considerando a semana e considerando o mês. Sobrecarrega mais no dia bom. E no dia ruim, você só faz a pessoa se movimentar um pouco, aprender um movimento novo e assim por diante. Então, ela fez isso e
incluiu, por exemplo, esse tipo de metodologia ou esse tipo de estratégia, digamos assim, em um grupo, e o outro grupo não considerava os dias ruins e os dias bons. Tudo bem? Então, repare, o que ela fez? Ela mudava a intensidade de acordo com a prescrição da quimioterapia. Então, cada vez mais próximo da quimioterapia, ela tirava volume e intensidade, e quando se afastava das sessões de quimioterapia, ela aumentava volume e intensidade. Por isso que ela criou ciclos assim, ó, estão vendo? Que aumenta a intensidade na semana. Imagina que for segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. E aumenta o volume e intensidade durante o mês, tá vendo? Ó? Esse é a primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Tudo bem? Considerando os efeitos colaterais da quimioterapia. E esse aqui não fez nada disso. O que ele fez? Ele só foi aumentando a intensidade e volume de maneira que ele achou que a pessoa ia progredindo no tempo, no estudo, ou no programa de exercícios, e ele mostrou que este tipo aqui de exercício, com essa medida, as pessoas tinham mais aderência e tinham menos fadiga durante as sessões de treinamento. Tudo bem? Esse é um trabalho que foi publicado, acho que em 2020, e é fácil de acessar. Eu posso, inclusive, colocar lá na sala de aula. A gente utilizou um modelo bem parecido, porque a gente queria saber se utilizou esse conceito para criar um modelo de exercício que melhorasse a adaptação na massa muscular e na força muscular. A gente utilizou um modelo animal para isso, então a gente utilizou camundongos e a gente criou um ciclo de quimioterapia para eles, utilizando doxorubicina, que é um quimioterápico, uma antraciclina. Então a gente fazia um ciclo de quimioterapia e periodizava. Eu estou falando nós, porque quem fez foi um aluno de mestrado aqui, fez isso ano passado, retrasado. E o que a gente fez foi, a gente trabalha com exercício de força muscular aqui, com os animais, e desenvolveu um programa de exercício que era periodizado, considerando a quimioterapia, e outro que não considerava a quimioterapia. E reparem que os animais que consideravam, os animais que faziam exercício considerando os dias ruins da quimioterapia, ganhavam mais força muscular, ou carregavam, né, esse é o treino, é a carga de treino, conseguiam progredir o treino assim como os animais que não faziam quimioterapia, e os animais que faziam quimioterapia e não consideravam a carga de treino, não conseguiam progredir o treino, não conseguiam progredir o treino como os animais que não tinham quimioterapia. Tudo bem? Então, esse é o ganho de força, o grupo controle que não fez exercício. O grupo que fez exercício era saudável, não tinha quimioterapia. O grupo que fazia quimioterapia perdia força e ficava sedentário. Esse é o grupo que fazia quimioterapia e treinava sem considerar os dias ruins. Esse é o grupo que treinava considerando os dias ruins. Eles ganhavam força bem parecido com os animais que não faziam quimioterapia. E os animais que faziam quimioterapia e treinavam, mas não considerando os dias ruins, perdiam força quase igual aos animais que eram sedentários. Tudo bem? E aqui outros dados, né? O total de trabalho que eles faziam era muito parecido, a intensidade prescrito versus treinado, no começo, nas primeiras sessões eram parecidos, depois eles começavam a diminuir muito as sessões prescritas, os animais que não eram considerados a quimioterapia, eles faltavam em muito mais sessões, eles não vêm treinar, mas a gente botava eles para treinar e não conseguia treinar, a gente considerava isso uma falta, entendeu? E isso aqui, o que a gente mediu é a área de secção transversa do músculo sólido e do músculo EDL, mostrando que os animais que treinavam, que faziam quimioterapia eram sedentários, perdiam massa muscular, tinham atrofia muscular, e os animais que treinavam e considerando os dias ruins da quimioterapia, tinham um ganho de massa muscular bem parecido com os animais que não faziam quimioterapia. Tudo bem, gente? Então, esta é uma área nova que deve ser considerada. Que deve ser pensada muito. Se a pessoa faz quimio e rádio, ensine ela a te dizer como ela está se sentindo e faça a prescrição considerando os dias ruins e os dias bons. Ou o dia que ela sente melhor, sente pior, sente mais ou menos fadiga. Tudo bem? A gente controlava isso nos animais com alguns sinais clínicos. Por exemplo, os animais, como se sentem mal, eles ficam com o pelo meio arrepiado, ficam mais parados na caixa,
eles reclamam mais, né, emitem mais som, e eles não faziam a sessão de exercício. A gente punha eles para treinar, eles não faziam. A gente considerava essas coisas para alocar o treino deles para mais ou para pior, para o dia ou para o dia seguinte. Tudo bem, gente? Estamos terminando. Mais uns 10, 15 minutos. Contraindicações. Existe contraindicação para pessoas fazerem exercício? Existe, sim, algumas contraindicações devem ser consideradas. Então, presença de infecções, incluindo celulites ou linfedema severo, hérnia ou infecção relacionada à ostomia, nós vamos falar um pouco de ostomia aqui, febre, dor severa no peito, claro, a pessoa não deve treinar. Alguns pontos importantes aqui, ó. Pacientes com sintomas de desequilíbrio, que fazem rádio ou com algum risco de queda, por exemplo, câncer de pulmão, que tem bastante anemia e tal, devem evitar exercícios de rua, como corrida e ciclismo, ou devem treinar antes em esteira, alguma coisa assim. Pacientes com melanomas devem evitar exercício de exposição à luz solar, certamente. Todo mundo deveria se proteger da luz solar, não só os pacientes com melanoma. Pacientes com metástase óssea, osteoporose, ostomia devem evitar esportes de contato, não é de impacto. Esporte de contato é aquele que tromba, que disputa, basquete, futebol e assim por diante. Mas não evitar exercícios de impacto, tudo bem? Impacto é aquele que gera impacto. As pessoas podem saltar, as pessoas podem correr, as pessoas podem fazer essas coisas que geram impacto. Mas não contato. Não vai jogar futebol, tomar uma tombada, jogar o cara lá no alambrado. Pronto. Há um risco maior de queda e de fraturas, tudo bem? Cuidados específicos. Mama. Pacientes mastectomizados devem ter atenção especial para exercícios de força e amplitude dos ombros, não é? A grande maioria dos guias recomendam o uso dessas malhas de compressão, a grande maioria deles, e existem algumas técnicas, inclusive, para determinar linfedema, né, usando uma fita e medindo a diferença entre os dois braços e assim por diante. Então, pessoas podem fazer exercício que tenham um braço um pouco inchado, algum indício de linfedema, a não ser que o inchaço é severo e ela sente muita dor. Aí sim, a pessoa não deve fazer exercício físico. Então, os exercícios para membros superiores devem receber especial atenção em caso de inchaço. A gente deve trabalhar o aumento da amplitude de movimento, e esse tipo de lycra aqui, ó, pode ser bastante interessante. E talvez seja impossível, não, seja muito importante fazer com que as pessoas treinem flexibilidade, ganhem amplitude de movimento antes da cirurgia e trabalhem isso também depois da cirurgia. Isso vai ajudar muito. Na radioterapia, lembra a professora Daniela falando que a pessoa faz, às vezes, rádio com o braço levantado, e isso pode também diminuir muito o desconforto dela. Tudo bem? Próstata. Exercícios para a região pélvica podem diminuir muito a incontinência urinária e a disfunção sexual. Existem vários bons guias, vários bons vídeos criados por algumas entidades filantrópicas que falam sobre isso. Tem uma entidade britânica que chama Prostate UK, alguma coisa assim, que fala só sobre câncer masculino ou câncer de próstata, e tem muito material interessante, assim, de como as pessoas podem exercitar o assoalho pélvico e tal. Isso pode ajudar muito na qualidade de vida dele, no convívio social, porque vai diminuir a incontinência urinária. A atenção especial deve ser dada para pacientes que fazem tratamento com ADT, lá que veio do inglês, que já tinham me corrigido aí, a terapia de deprivação de androgênios, e também porque isso pode causar tem muita relação, quando causa muita, tem muita relação com a diminuição da saúde óssea. Osteoporose e metástase óssea são algo frequentes nessa população. Então, essas pessoas, cuidado com os esportes de contato, tudo bem? Pulmão, exercícios aeróbicos contínuos podem ser desconfortáveis no início, causando fadiga, tontura e aumentando o risco de quedas. Muito cuidado com isso.
tudo bem? Realizar exercícios aeróbicos fracionados pode ser uma boa ideia. É mais difícil a gente encontrar pacientes com câncer de pulmão, a pessoa perde muita capacidade aeróbica, perde muita independência, dependendo da severidade, mas é muito mais fácil de encontrar pessoas que perdem independência e conseguem fazer muito menos esforço depois no tratamento de pulmão, depois do tratamento de pulmão. A letalidade também é mais alta nesse tipo de paciente, e por isso a gente encontra menos, tudo bem? Mas ainda assim é uma recomendação específica. E coloretal, ele deve ser interrompido em caso de hérnia ou infecção relacionada à ostomia. Então, alguns pacientes que fizeram uma cirurgia de cólon, de ilho, têm uma ostomia, que é uma parte do intestino que fica exposta para a evacuação. Então, quando essa parte está vermelha, infeccionada, o exercício deve ser interrompido. Isso pode acontecer muito porque a bolsa pode mexer muito, balançar. Também existem muito material produzido por algumas entidades filantrópicas ou por empresas que produzem material específico para as bolsas de ostomia. Né? Então, alguns pacientes têm ostomia, isso não era muito popular, porque as pessoas que sentem muita vergonha e não mostram, mas hoje em dia existem algumas pessoas têm aparecido fazendo campanhas mostrando a sua bolsa de colonostomia ou ileostomia, e fazendo campanhas para não ter vergonha, para ser mais ativo, e é possível fazer exercício físico utilizando uma bolsa dessas. Então, existem bons artigos falando sobre os cuidados bastante específicos para quem tem colonostomia, ileostomia e outros tipos, tudo bem? Inclusive para esportes aquáticos. Inclusive rolou eu não sei se vocês viram ou se conhecem também, algum tempo atrás, algo recente, um cara que era modelo, o Luciano Zafir, conhecem ele? Não, acho que ele ficou mais famoso porque ele é o pai da Sasha, sabe que é o pai da Sasha? Sim, isso, pensei que só eu tô ficando velho aqui, né? Quem não conhece é que é novo. O Luciano Zafir é o pai da Sasha, que é filha da Xuxa. Naquela época rolou, meu exemplo tá antigo, mas ele reapareceu, ele ficou famoso, ele era um ator da Globo, bonitão, tal, não é isso? Mas um pouco mais antigo, e ele reapareceu com uma bolsa de colonostomia, participando de alguns desfiles, ele desfilou sem camiseta, mostrando a bolsa dele, tentando quebrar o paradigma de que as pessoas, né, tem muita gente que tem essa bolsa e pouca gente sabe, não é isso? Então, a primeira recomendação de vários materiais e vários sites, eu deixei alguns aqui, se vocês quiserem consultar depois. Atenção à autoconfiança, inclusão à prática de exercícios. Muitas pessoas não sabem que ela pode fazer exercício físico com a bolsa. A pessoa, ele está errado aqui, não é está, essa pessoa deve ser, está tudo errado aqui, deve levar em consideração os aspectos físicos e também sociais, não só se ela consegue fazer o exercício, mas também a condição social, tudo bem? Porque às vezes ela não quer mostrar, às vezes ela está com algum medo, tem alguns imprevistos que pode vazar, pode soltar e assim por diante, tudo bem? Alguns cuidados: esvaziar a bolsa antes de qualquer exercício, saiba com antecedência onde fica o banheiro mais próximo, em caso de algum problema, ajustar os horários das refeições ao treino pode ajudar bastante, testar em casa primeiro alguns tipos de exercício, ou as primeiras sessões podem ser feitas em casa, os extensores, cintos de ostomia, existem hoje vestimentas, capa para bolsas, hoje existem alguns materiais que ajudam a deixar a bolsa se mexendo menos, algumas bolsas específicas para fazer natação, por exemplo, que ela veda mais, e assim por diante. Cuidados com exercícios que flexionam o tronco, que podem ser desconfortáveis, agachamentos, leg press, abdominal, que movem muito a parte do core, né, que a gente chama a parte do tronco. Esportes de contato requerem proteção extra ou
podem ser, inclusive, contraindicados. Cuidado com isso, tá? Pessoas com ostomia podem fazer caminhadas, musculação, natação, corridas e outras. Devem ter atenção aos cuidados específicos, tá? Tem várias boas histórias na internet mostrando que pessoas fazem exercícios, são ativas, inclusive fisiculturistas que têm uma bolsa de ostomia. Cuidados e condições específicas, a gente falou um pouco sobre isso em aulas passadas, mas é rápido. Anemia, pessoas que têm anemia devem tomar muito cuidado com exercícios aeróbicos contínuos, eles podem ser desconfortáveis e aumentar o risco de queda. Caquexia e sarcopenia, ao contrário do que muita gente acha, pessoas que perdem massa muscular ou perdem peso devem ganhar ênfase nos exercícios de força. Tudo bem? Tem gente que acha que vai aumentar o catabolismo e tal. Não acontece. Acontece se você aumentar muito, fazer 2, 3 horas por dia. Não é assim. Se a pessoa não estiver alimentada, então a tolerabilidade deve ser considerada na progressão do treino, eles vão treinar menos, são menos tolerantes, e a ingestão alimentar antes do treino deve receber também atenção especial, porque eles devem estar alimentados para fazer o exercício. Fadiga é um dos sintomas que mais tem recomendação para diminuir, que o exercício mais tem certeza, que a certeza da evidência é maior para a redução. Exercícios de intensidade moderada podem ser mais tolerados, especialmente no início. A fadiga pode estar relacionada a fatores emocionais. Então, trabalhar a motivação é essencial para uma boa aderência. Tudo bem? Linfedemas, exercícios aeróbicos de força com intensidade inicial baixa e moderada são recomendados. O cuidado deve ser se a pessoa estiver sentindo dor, se ela estiver muito inchado, se não há contraindicação, pode fazer exercício, inclusive no local, com alguma atenção específica. É sempre bom que a pessoa, é recomendado que a pessoa use essas roupas compressivas. Eles podem auxiliar no conforto, especialmente na segurança da pessoa ao fazer os exercícios. Exercícios aquáticos são recomendados, assim como outros. Tudo bem? Neuropatia periférica, cuidado. Primeiro, trabalho, estabilidade e equilíbrio são recomendados, isso pode acontecer, né? A neuropatia periférica está associada a baixa aptidão e equilíbrio. Para iniciantes ou para o início, se vai trabalhar na musculação, recomenda-se não utilizar pesos livres, iniciar com máquinas, ou especialmente exercícios que dão alguma segurança. A pessoa pode ter alguma fragilidade, alguma baixa sensibilidade, derrubar algum peso, isso pode gerar algum risco. Então, olha lá, atenção aos riscos de acidente com pesos e materiais de exercício físico, se ela perder o equilíbrio ou perder a atenção e cair o material. Deixar cair no pé, deixar cair em outro lugar. Osteoporose e metástase óssea, tem recomendação específica só para isso, tem artigo só para isso. Atenção para os riscos de fratura e quedas. Exercícios de contato são contraindicados, exercícios aquáticos é uma atenção, né, são pouco eficientes. A gente sabia, ou existiam alguns trabalhos mostrando que pessoas que têm osteoporose devem fazer atividades aquáticas, hidroginástica, por exemplo. Hoje a gente sabe que esses exercícios não fazem tão bem assim, porque eles não geram impacto. A água diminui o impacto. Então, impacto não é contato. Pessoas que têm baixa saúde óssea devem fazer exercícios de impacto e não de contato com a sua devida atenção. E morbidades são aquelas que a gente já falou. Se a pessoa tem diabetes, procure a recomendação para o diabético. Se ela tem hipertensão, procure e assim por diante. Olha lá, procure os guias específicos de cada morbidade específica. Tudo bem, gente? Até aqui? A gente está acabando. Ok, professor. Ótimo. Passo 5, reavaliação e readequação. Reavaliação nada mais é do que avaliar de novo. A gente não vai falar de tudo isso, tem só algumas dicas específicas aqui, acho que algumas eu já falei. Reavalie rápido. As mudanças vão ocorrer rapidamente. Não deixe para avaliar depois de 6 meses. Você vai perder toda a mudança inicial, vai desmotivar a pessoa e pode, inclusive, perder do ponto de vista de saúde, é ruim, do ponto de vista econômico também, você pode perder o seu cliente e o seu paciente, se isso for o caso. Tudo bem?
E, pô, se for pesquisa, vai perder a sua amostra, se for tudo isso. Ainda para além das considerações de saúde da pessoa. Então, criar formas rápidas de avaliar, você não precisa avaliar tudo aquilo de uma vez só de novo, mas você pode avaliar a cada final de ciclo alguma coisa. Então, ao final, você pode criar um programa de avaliação constante, ao final de cada 2 semanas, você avalia uma capacidade física, ou força, a capacidade cardiorrespiratória e assim por diante. E a pessoa está evoluindo constantemente. Você mostra para ela que ela constantemente está evoluindo, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional. Isso é bastante importante para garantir a aderência e adesão da pessoa. E faça, óbvio, devolutivas periódicas. Se você avalia, é muito importante que a pessoa saia da avaliação com alguma coisa. Que ela saia com papel, que ela saia com laudo, que você explique para ela o que aquilo significa. A avaliação não serve só para você, para a sua pesquisa, para o seu controle. Serve para ela entender o que está acontecendo e aonde ela consegue se enxergar, onde ela está em todo o processo. Então, se você der uma parte para ela que é mais simples, você pode avaliar tudo aquilo de forma complexa, do jeito mais complexo que você quiser. Mas se você não entrega para ela uma devolutiva simples, que ela consiga entender, esse pode ser um problema. Então, se você criar tabelas ou quadros simples que mostram qual é a força média esperada para uma pessoa da idade dela e aonde ela está ali, isso seria uma ótima opção. Se você medir o IMC dela e mostrar onde é que ela está na população em geral, qual a classificação que ela atingiu, essa pode ser uma boa ideia. Tudo bem? Ensine o paciente a entender o que foi avaliado. Isso quer dizer que a hora que você explica, mostra para ela, ela leva alguma coisa para ela, ela entende parte do processo e ela se sente pertencente daquele processo. Readeque o programa para que haja sobrecarga e motivação. Isso pode acontecer, tem que acontecer também mais vezes do que acontece nos clubes e nas academias por aí. Aliás, nos clubes e nas academias por aí, o que a gente menos tem visto é a pessoa ser reavaliada e o programa de exercício ser adequado, readequado à nova condição, à nova capacidade física que ela tem, e reorganizado a nova rotina que ela apresenta e assim por diante. Tudo bem? Não caiam no mesmo erro. Aqui a gente está falando de pessoas que requerem mais atenção, dê mais atenção, o programa de exercício tem que ter mais atenção. Certo? Para acabar, eu gostaria de concluir dizendo que a área de exercício físico e oncologia avançou de tal modo, hoje, que a gente não fala mais, não pergunta mais se as pessoas devem ou não devem fazer exercício, se pessoas com câncer que estão em tratamento oncológico devem ou não devem fazer exercício. Então, assim, a gente hoje discute como, quando, quanto e onde essas pessoas devem praticar exercício físico. Então, é um recado para que vocês voltem às suas bases dizendo isso, tudo bem? O mais interessante é que, apesar dessa evolução do ponto de vista científico, talvez a gente não encontre a mesma evolução, especialmente aqui no Brasil, do ponto de vista prático. Mas muitas pessoas ainda não sabem dessa informação, que se ela tem câncer, se ela é uma paciente, que ela deve fazer exercício, que é muito importante que ela seja fisicamente ativa. Não necessariamente exercício, mas que ela seja mais ativa fisicamente. Tudo bem? Tem, inclusive, algumas pessoas de saúde, médicos oncologistas, pessoas de enfermagem, outras pessoas da assistência social que ainda também não sabem disso. Seria importante que a gente começasse a divulgar esse tipo de informação. É por isso que eu tenho trabalhado em algumas ações de informação dessas que vocês vão participar também, eu acho, eu espero. Então, eu já adiantei, né, o que estava vindo. Muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas, especialmente do ponto de vista científico. Se a gente falar do ponto de vista científico, 80%, eu diria, não vou ser específico, porque não é tão específico assim, entre 70% e 80% do material que a gente conhece sobre exercício físico em pessoas que têm câncer ou que já tiveram câncer, foram construídos com pesquisas
pessoas que tiveram câncer de mama e câncer de próstata. E esse é um problema razoável, porque a gente está transferindo um conhecimento para outras pessoas que podem ter comportamento completamente diferente, sintomas completamente diferentes, expectativas completamente diferentes, e que o efeito adverso pode ter uma severidade completamente diferente. Então, a gente ainda tem que tomar cuidado com isso. E é por isso que as recomendações ainda são bastante genéricas, né? Se vocês pegarem os guias de recomendação, as recomendações são aquelas de faça 150 minutos de exercício, o exercício tem que ser aeróbico, tem que ser não sei o que, tem que ser não sei o que lá. Não existe uma progressão específica, não existe uma receita de bolo para isso, e é bom que não exista uma receita, mas que exista quais são os componentes, o que a gente deve prestar atenção, quais são os cuidados, quais são os riscos, e aí cada pessoa vai construir o seu material. Mas o que eu tenho visto, sim, são novíssimas estratégias, como aquela que eu mostrei para vocês, de periodizar o exercício, a progressão da intensidade, do volume de esforço com a quimioterapia. Não vi nenhum ainda com radioterapia, mas já vi com quimioterapia. Existem outras estratégias que são interessantes e que a gente pode depois conversar, quem sabe na aula que vem. E eu acho que daqui para frente, se tudo isso aconteceu nos últimos 10 anos, né, tudo que eu mostrei para vocês aqui foi material dos últimos 3 anos. O artigo mais antigo que eu mostrei para vocês é de 2019. Eu acho que nos próximos 10 anos, a área vai caminhar por uma abordagem de exercício individualizada e de precisão. O que isso quer dizer? Cada vez mais a prescrição vai ser, além de individualizada, vai ser precisa de acordo com não só o tipo de câncer que a pessoa tem, mas do sintoma que ela sentiu na hora, de como ela recebe o tratamento, como ela se sente no dia ou na semana, e assim por diante. É por isso que não dá para fazer esse tipo de trabalho sozinho, não dá para fazer esse tipo de trabalho como área sozinho. Essa não é uma área da educação física, essa não é uma área da enfermagem, essa não é uma área da fisioterapia, essa é uma área... O problema, na minha opinião, é tão complexo que a gente precisa de um tratamento em saúde tão complexo quanto o problema. É por isso que saber conversar com o médico oncologista, saber conversar com o fisioterapeuta, saber conversar com a enfermeira, saber conversar com a nutricionista, com a odontóloga, com casos específicos, é muito importante, e isso vai fazer com que o programa seja muito melhor, mais eficaz e ganhe mais aderência.